Estamos de volta com o nosso programa Eclésia, ao vivo aqui pela Rede Século XXI. Você pode participar conosco, mandando sua pergunta. O tema de hoje são as aparições de Nossa Senhora. O Padre Guido está nos ajudando aqui com esse tema e a gente está conversando sobre as aparições de Nossa Senhora, né? Na história da igreja, qual a sua importância, por que será que Deus permite as aparições de Nossa Senhora, o que essas aparições têm a acrescentar à nossa fé católica, tá certo? Você pode mandar um e-mail para a gente no eclésia, com 2 Cs, @rs21.com.br e também fazer sua participação por telefone no 3871-9620, 19 é o código aqui da região metropolitana de Campinas. Nós estamos aqui na cidade de Valinhos, a sede da Rede Século XXI, tá certo? Faça a sua ligação, que também a gente tem sorteio no final do programa para quem participar conosco. Padre Guido, agora, as aparições de Nossa Senhora, como a gente começou a conversar no primeiro bloco, elas são importantes, acrescentam muito para a vida da igreja, mas não altera a história de salvação e nem a mensagem revelada que encerrou a mensagem oficial da revelação de Deus, se encerra com a morte do último apóstolo. Agora, quando a igreja ouve, ou a igreja local ouve, que em determinada região, possivelmente, está acontecendo uma aparição, que Nossa Senhora se revelou a alguém e está acontecendo uma aparição. Quais são os primeiros passos que a igreja vai tomar e como é que funciona isso? A igreja, ela reconhece facilmente, ela não vai reconhecer? Quais são os critérios no começo? Como é que a igreja recebe o primeiro contato de uma possível aparição? Olá, meu amigo Eric e prezados amigos telespectadores. A igreja é muito prudente diante destas notícias que podem chegar ao ouvido de pessoas responsáveis até de uma paróquia ou até de uma diocese. A prudência não é que leva ao ceticismo, mas leva a manter muita calma e acompanhando a evolução do que está acontecendo. É verdade que até essas grandes aparições, quando se manifestaram pela primeira vez, despertaram ceticismo, prudência. Houve bispos que até pediram um sinal para confirmar o que estava acontecendo, né? Mas aonde se reza, aonde o povo começa a pensar em Deus, aonde uma pessoa deixa de lado um pecado e procura confessar-se, isto é, onde há um crescimento cristão, a igreja, muito prudente, deixa que isso aconteça de uma maneira até espontânea. Claro, quanto mais tempo passa, até determinadas mensagens que vêm do alto através de Nossa Senhora são ponderadas, são estudadas, são aprovadas também pela igreja, certo? Alguém poderia perguntar, padre, mas diante, por exemplo, dos grandes santuários, a igreja proclamou que isso aconteceu de verdade? Não. A igreja não proclamou como dogma de fé as aparições, nem dos santuários aonde o mesmo Papa tantas vezes vai, ou já foram vários papas. Mas a igreja, repito, aonde o povo se encontra com Deus numa maneira de um gesto de profunda humildade e procura fazer de tudo para sentir a riqueza do conteúdo da devoção e da piedade religiosa, a igreja aprova plenamente que isso aconteça. O senhor está querendo dizer, Padre Guido, que mesmo nas aparições oficiais, onde a igreja considerou oficial, onde que a tradição a gente já admite, por exemplo, Lourdes, Fátima, sim, mesmo nessas mensagens, a igreja, o conteúdo dessa mensagem não significa que é uma verdade de fé para toda a igreja? Perfeito. É isso que o senhor quer dizer? Exato. E não é verdade proclamada e aprovada pela igreja. A igreja não se pronuncia como dogma de fé diante das aparições. Mesmo, repito, favorecendo o clima para que o povo continue indo naquele lugar, que o povo se encontre com Deus, que faça romarias, inclusive chefiadas pelos membros responsáveis da igreja, sacerdotes, bispos, cardeais, até o Santo Padre, o Papa. Olha, anos atrás, quando o saudoso Papa Paulo VI se encontrou em Fátima, na frente de mais de 1 milhão de pessoas, ele mesmo apresentou aquela religiosa Lúcia, que faleceu com 97 anos, que quando menina, com 10 aninhos, ela recebeu as aparições de nossas Fátima. 6 vezes, né, de Fátima. Sim.
Exato, isto é, o Papa mesmo que apresenta esta mulher que recebeu este privilégio. E a igreja beatificou as duas crianças que morreram, Sim, sim. Os outros videntes junto com a irmã Francisco e Lúcia. Jacinta já são beatos e já está correndo no Vaticano o processo de beatificação também da irmã Lúcia. É porque, se eu entendi bem, padre, me ajuda aqui. Sim. A igreja, ela vai dizer que ali não há problema naquela devoção, que a mensagem daquela aparição não contradiz a história de salvação e a mensagem revelada que a gente está dizendo, mas não significa que, pelo fato dela não ter nenhuma contradição, que ela vai acrescentar alguma novidade a essa revelação. Até porque, como a gente disse agora há pouco, a revelação se encerra com a morte do último apóstolo. E também não é uma verdade proclamada aos moldes de um dogma de fé, como os dogmas marianos que nós comentamos no primeiro bloco. Exato. Mas, Eric, analisando todas as mensagens de Nossa Senhora, não são mensagens de verdades de fé. Maria estimula a pessoa humana a entrar no caminho certo, a exercer a penitência, a praticar aquela fé que desde o momento do batismo, oficialmente, através da voz dos pais e dos padrinhos, nós proclamamos de sermos bons cristãos. Maria, através destas aparições, dá a sua mensagem de mãe. Se mostra, inclusive, até muito preocupada. Não sei se durante o nosso programa de hoje poderíamos falar também de Nossa Senhora da Salete, que apareceu até chorando diante do pecado da pessoa humana. E quantas conversões! O maior milagre, minha gente, que acontece nos grandes santuários não é uma cura física, mas é a conversão de tantas pessoas. E Maria trabalha para que isso aconteça em qualquer lugar do mundo. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre Nossa Senhora La Salete e comentar sobre outras aparições também. Mas antes, queria comentar com o senhor, Padre Guido, eu tenho aqui um pequeno roteiro em 4 pontos, em 4 tópicos, preparado pelo saudoso Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão Bittencourt é um religioso, é um monge, foi um monge beneditino lá no Rio de Janeiro, já faleceu no ano de 2008, mas muito inteligente, com uma profunda espiritualidade e que ajudou muita gente em relação à catequese, porque ele publicava uma revista muito simples, chamada Pergunte e Responderemos. É uma revista de catequese, de dúvidas sobre a fé católica, dificuldades sobre a fé católica. Ele ajudava muita gente assim com uma clareza, com um texto muito bem feito. E o saudoso Dom Estevão Bittencourt, ele coloca 4 pontos que eu quero comentar aqui com o Padre Guido, de como a igreja começa, então, esse processo para acompanhar uma possível aparição de Nossa Senhora, para dizer oficialmente que não se trata de uma aparição, quando há motivo para isso, para ficar aguardando o decorrer da história também, para esperar a história dizer, a história cronológica dizer de que se trata ou não ali de uma aparição de Nossa Senhora, em outros aspectos para discutir mesmo o conteúdo e ver se trata de uma possível aparição de Nossa Senhora ou não. Por exemplo, em primeiro lugar, a igreja, segundo Dom Estevão Bittencourt, analisa o conteúdo da mensagem transmitida pelos videntes, se ela é condizente com as verdades de fé, aquilo que a gente está dizendo desde o início do programa. Se ela está em harmonia com o credo da Igreja Católica e com a moral da Igreja Católica. Se não há expressões da fantasia humana, porque mesmo com videntes simples, pessoas bem intencionadas, se não há uma distorção e acaba sendo uma mensagem do próprio vidente do que possivelmente da Mãe de Deus. Esse é o primeiro aspecto, Padre Guido? Exato. A igreja é muito rigorosa quanto ao conteúdo das mensagens. E acrescento, este critério a igreja usa também na hora de analisar a vida de um candidato à santidade. Sim. Um dos primeiros processos é dos escritos, de maneira que fique comprovado que tudo que aquela pessoa escreveu seja sempre conforme à doutrina católica. O conteúdo não pode absolutamente seguir um caminho paralelo. Nossa Senhora não anuncia nenhuma verdade. Ela quer que seja observada e praticada a verdadeira religião através do exercício da nossa devoção, das nossas práticas piedosas, das nossas obras e do nosso estilo de comportamento como cristãos. Por isso é muito importante esta sua colocação, Sim. porque a igreja pode parecer que seja até, desculpe a expressão, escrupulosa, mas não é. É minuciosa, isto aqui sim.
faz parte de uma postura de profunda seriedade e analisar o conteúdo das mensagens. Vamos tentar dar um exemplo aqui, Padre Guido. Por exemplo, como a gente já entendeu, se há uma distorção com a mensagem da história de salvação, com a verdade ensinada pela igreja, a igreja provavelmente vai dizer que ali não se trata de uma aparição de Nossa Senhora. Perfeito, Né? Vou tentar dar um exemplo. Por exemplo, se alguma aparição de Nossa Senhora, por alguma razão, o vidente acrescenta algo que não faz parte da tradição. De repente, o nome de um novo arcanjo. Ah, tem um novo arcanjo aqui conosco. Isso pode ser indício, se der nome, etc., pode ser indício, por exemplo, que não se trata de uma verdadeira aparição, até porque os arcanjos, oficialmente, nós conhecemos 3, não é isso, Padre Guido? Olha, é um pouco delicado dar uma resposta, porque no livro do Apocalipse, na verdade, são citados como número 7 arcanjos. Mas, em prática, na Bíblia, nós conhecemos 3. 3. Gabriel, Rafael e Miguel. Não conhecemos o nome dos outros 4. Está, porém, o número 7. E vamos respeitar este número. Sim. Porque o Espiritismo chega a 72 arcanjos. Veja só a fantasia, etc. Né? Por isso, se acena a um outro arcanjo, a igreja vai ser muito prudente antes de analisar, né? Eu estou dizendo isso, Padre Guido, porque, por exemplo, em Fátima, os 3 pastorzinhos de Fátima tiveram contato com o anjo antes de Nossa Senhora, Sim. e ali não há um novo arcanjo dentro desses 3, mas se apresenta respeitando a cultura local. O anjo que apareceu em Fátima, Érica, não esqueça que apareceu para crianças e usou uma linguagem também de criança. Se identificou como o anjo da paz e o anjo do Portugal. Até uma novidade também para nós ouvir uma declaração para essas crianças. Até foi mais fácil para as crianças quando comunicaram para o padre o conteúdo da visão do anjo, que inclusive deu a primeira comunhão aos 3, né? O anjo do Portugal. Nós sabemos, porém, que nos 9 coros dos anjos, há anjos com determinadas tarefas de proteger os países. Já não tem nada de novidade em dizer isso. E aquele anjo se identificou como anjo do Portugal. Mas interessante, então, saber que uma aparição de Nossa Senhora tão aceita pela igreja como Fátima, não se contradiz com a história de salvação, nem com as verdades de fé, e não dá, por exemplo, o nome de um novo arcanjo, não acrescenta isso, o que fez certamente a igreja achar prudente, e a gente aprende com essa aparição e não necessariamente acrescenta nada à história de salvação. Agora, continuando aqui nos tópicos que a gente estava falando agora há pouco do Dom Estevão Bittencourt, então o primeiro é esse, está bem claro. O segundo tópico, se os videntes que estão supostamente recebendo mensagens de Nossa Senhora, se eles gozam de boa saúde física e mental. Porque pode acontecer, por exemplo, alguma coisa relacionada ao psiquismo, a problemas de saúde mental, que pode atrapalhar isso, inclusive com possíveis alucinações, de repente, de achar que está falando com Nossa Senhora e não necessariamente ser Nossa Senhora falar com ele. Exato. Tocou numa tecla muito importante também. Ter uma saúde mental bem equilibrada faz parte também de uma certa credibilidade. É verdade que Deus usa um método tantas vezes diferente do nosso. Por exemplo, que não gostaria que Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Lourdes, ficasse ofendida, pelo amor de Deus, né? Mas sabemos que o QI de Santa Bernadette era mínimo. Era uma menina muito simples. Sim, quando ela recebeu a frase de Nossa Senhora, Je suis l'Immaculée Conceição, isto é, eu sou a Imaculada Conceição, esta menina de 12 anos repetiu inúmeras vezes com voz alta esta frase para não perdê-la. Entendeu? E pegamos os 3 meninos de Fátima, eram humildes pastores, sem nenhuma cultura. Pessoas simples, mas puras, simples. É porque, na verdade, essas crianças, esses jovens, no caso também de Santa Bernadette, não significa por fato de ser simples que não há ali uma boa saúde mental. Exato. Não se tratava, por exemplo, de pessoas com distúrbios mentais, certamente. E depois também, continuando aqui no roteirinho de Dom Estevão Bittencourt,
se há honestidade, humildade diante dos videntes, para que, por exemplo, não se veja ali possibilidade de cobiça de lucro ou de vaidade, alguma coisa que desabonasse esse vidente também nesse sentido, Padre Guido? Infelizmente, na história de falsas aparições, aconteceu também este fenômeno. Pessoas que desfrutam, às vezes, de alucinações, etc., para fazer dinheiro. A igreja, é claro, que condena imediatamente, até chama atenção, porque é até um crime abusar da simplicidade e da devoção de tantas pessoas que acabam acreditando, até com doações, etc., quando essas pessoas usam uma máscara de falsidade ideológica e usam uma verdadeira hipocrisia. Pois é, a igreja também precisa avaliar esse aspecto. Sim. E certamente passará por isso no crivo, né, da sua análise em relação à possível aparição de Nossa Senhora. Por último, o último tópico do Dom Estevão Bittencourt em relação a isso é os frutos, são os frutos. Né? Se existem bons frutos e se há motivos, inclusive, para conversões verdadeiras, a igreja certamente tratará esse assunto com mais seriedade, porque os frutos, se são bons, provavelmente a árvore deve ser também. E a história comprova que onde se planta num bom terreno, se colhe também um bom fruto. Olhamos todos os santuários famosos de Nossa Senhora, dão bons frutos. Não somente no sentido de grandes romarias, de grande fluxo de pessoas, mas sobretudo a frequência dos sacramentos. Olha, gente, dá gosto de ver até pessoas super cansadas após uma longa viagem que têm ainda a força de chegar ajoelhado na frente da imagem de Nossa Senhora pedindo uma graça. Os frutos da fé que aumenta naquele momento. Também de vocações religiosas, Sim, bem vividas em relação a essas aparições, né? Por exemplo, a irmã Lúcia viveu no Carmelo tantos anos, a própria Santa Bernadette, sim, e entre outras. Agora, Padre Guido, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho, vou deixar para o senhor uma pergunta aqui de uma telespectadora, a Elisete Macedo, que ela faz uma pergunta muito interessante para o senhor. Vou dizer já para o senhor responder no próximo bloco, porque você pode fazer como a Elizabeth também, participar conosco por e-mail, está aí no seu vídeo o nosso e-mail e o nosso telefone para você entrar aqui em contato conosco, fazer sua pergunta, sua participação. Aliás, você participar conosco e se tornar sócio durante o programa, ao final do programa você vai concorrer a essa capelinha, a pequena e a capelinha maior das Mãos Ensanguentadas de Jesus, da novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, tá certo? E para você que não é sócio e também participar conosco, faça isso também, participe conosco, ligando para cá e participando, você também vai concorrer a esse livro, Orações Selecionadas por Cura e Libertação, um livro de intercessão. Ao final do programa a gente vai sortear. E a pergunta da Elisete Macedo, Padre Guido, é o seguinte, você vai responder depois do intervalo. Ela gostaria de saber se essas aparições de Nossa Senhora, se trata então de um fenômeno místico, ou um fenômeno parapsicológico, né? Então o Padre Guido vai responder sobre esse assunto depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já. O assunto hoje é muito interessante. Estamos falando sobre as aparições de Nossa Senhora, tá certo? A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fique aí.